Oi, pessoal, tudo bem? Então, há pouquinho eu tentei entrar e aí caiu aqui a minha internet, eu voltei. Tô vindo conversar um pouco hoje, porque amanhã, que é domingo, dia 21 de julho, nós vamos ter uma lua especial. A lua vai se encontrar cheia, e a lua cheia já é um evento especial porque ela, como nós todos sabemos, intensifica, amplia as nossas emoções, os assuntos ligados à lua, e ela vai estar em Capricórnio. Além disso, essa lua, pessoal, é uma lua especial, talvez você já tenha ouvido falar, porque ela é a segunda lua cheia desse mês, e isso é incomum. E claro que tudo que acontece astrologicamente no céu tem um significado simbólico da gente prestar atenção. Então, é mais ou menos assim, se está tendo uma segunda lua cheia, porque a gente está tendo uma oportunidade de lidar com os assuntos que a gente não acabou de resolver na primeira lua cheia, digamos assim, desse mês, né, que eles foram ampliados para que a gente pudesse enxergá-los, né? É mais ou menos esse que é o recado. Lembrando sempre que esses eventos astrológicos celestes, eles são símbolos daquilo que é constelado, ativado dentro da nossa alma, dentro da nossa psique, né? Então a gente tem o céu como referência para entender melhor com mais clareza o que está acontecendo lá dentro de nós, que está sendo ativado, e que às vezes sem a gente perceber a gente vai fazendo coisas, vai sentindo coisas e não entende muito porquê, e tem essa ativação que tem como função sempre provocar o nosso desenvolvimento, né? Só que a gente tem que entender o que está acontecendo para que o desenvolvimento aconteça. Então, dentro disso tudo, essa lua cheia vai estar em Capricórnio. Quando acontece uma lua cheia, é porque o Sol está no seu signo oposto. Então, se a lua cheia está em Capricórnio, é porque o Sol está em Câncer ou vice-versa, né? Quando o Sol está em Câncer, a lua cheia será em Capricórnio, para a gente entender. Eles estão em oposição, meio que se provocando para que o desenvolvimento aconteça dessas energias representadas por eles. Então, esse período que vai até, dura mais ou menos uma semana, fica reverberando assim essa lua cheia, né, durante essa semana toda, é um tempo muito favorável para a gente lidar com a nossa energia de responsabilidade. Lembrando que responsabilidade não é aquele peso, né? Responsabilidade significa a gente usar nossa habilidade para lidar com determinadas situações e assuntos. Então, é um tempo favorável para que a gente possa, com mais facilidade, usar a nossa responsabilidade, a nossa capacidade de organização, de estruturação, com amadurecimento. Essas qualidades que eu acabei de falar, responsabilidade, estruturar, organizar, amadurecer, fazer realizar de fato, são qualidades capricornianas. E é tempo da gente conseguir aplicar essas nossas qualidades nos assuntos cancerianos, que são vários, mas eu vou evidenciar aqueles que são mais participantes da nossa vida. Então, da gente viver essa organização, esse amadurecimento dentro da nossa relação familiar, nos cuidados com a nossa casa. Câncer tem a ver com os vínculos afetivos que nós fazemos. Então, um tempo de amadurecer esses vínculos, né? Os vínculos afetivos e os vínculos de intimidade que a gente, na verdade, necessita para que a nossa experiência emocional possa ser cada vez mais plena, né? A nossa experiência de pertencimento à família, a um grupo, a um grupo de amigos, a um grupo social coletivo, ao nosso país, pertencimento ao todo, né? Tudo isso são energias cancerianas, tá, gente? Então, para isso vai ser imprescindível que nessa semana, para que haja esse amadurecimento, essa estruturação, cada um de nós não se esqueça de jeito nenhum de alguns aspectos. O primeiro deles, que a gente sempre fala na Terra de Judá, é que nós fazemos parte da nossa família, a gente não pode esquecer disso. A gente faz parte de um grupo social, mas nós não somos essa família, nós não somos esse grupo social. A nossa identidade pessoal é singular e é única. Então,
a gente precisa ter essa consciência em primeiro lugar. E quando a gente se diferencia da nossa família, não achar isso nem estranho, nem ficar culpado ou culpada. Isso é um processo natural. Cada um de nós é um ser humano, tem uma complexidade e nós vivemos coisas que são aparentemente contraditórias. Não são, são paradoxais, na verdade. Porque contraditório é o que nega uma coisa a outra, paradoxo é o que estimula. Então, nós fazemos parte de uma família, mas nós viemos para afirmar a nossa diferença também em relação a ela. Por causa disso, a segunda coisa que nessa semana, que trata tanto desse tema, né, a gente precisa se lembrar é exatamente assim, que nascemos na família que cabe exato na nossa necessidade de desenvolvimento pessoal. A gente precisa ter essa consciência, sabe, de compreender que a estrutura, os fatos, as situações que acontecem, sabe, na nossa família, às vezes maravilhosas e às vezes tão difíceis, elas são agentes de provocação do desenvolvimento da nossa consciência sempre. Isso é uma lei universal. Então, nesse momento, a gente precisa saber muito disso para poder vivenciar essa estruturação que a gente estava falando antes, da Lua em Capricórnio. Bom, também a gente não vai poder esquecer que os nossos pais e os nossos familiares, e nós como pais e mães também, e quando eu falei pais antes, eu queria falar pais e mães também, né? São homens e mulheres, assim como somos homens e mulheres, e todos temos qualidades incríveis e habilidades, e todos temos grandes dificuldades, porque a gente precisa saber que quem nasce no planeta aqui, esse planeta é uma escola de desenvolvimento, a gente não nasce pronto aqui. Então, é natural, né? E a gente tem que olhar para a nossa família mais próxima assim, e olhar para nós também, para que a gente não tenha problemas de pedir perdão, de pedir desculpa para um filho, para uma filha, quando a gente se equivocou, quando a gente se deu conta. Às vezes pode ser anos depois, nossa, como é que eu agi assim naquela maneira, poder sentar com um filho e uma filha e falar, olha, naquela época aconteceu isso, eu estava vivendo isso, eu não me dei conta, eu não sabia e tudo mais, a gente cresce, está crescendo junto. Essas coisas são maravilhosas, né? Lembrando que, inclusive, Capricórnio, uma parte de Capricórnio tem a ver com perdão. Capricórnio rege os nossos ossos e os nossos joelhos, a nossa capacidade da gente, metaforicamente, não precisa ficar de joelho para pedir perdão, mas em termos de atitude corporal, quando a gente se ajoelha, fica relacionada à ideia da gente diminuir o nosso ego, né? E a gente poder pedir perdão, então, a partir daí. Então, tudo isso é muito bonito, né? A gente saber que, olha, quantas analogias, quantas coisas existem para nos ensinar e nos orientar. E Capricórnio rege os joelhos, então. Inclusive, tem que se tomar cuidado com os nossos joelhinhos aí essa semana. Os nossos ossos também. E é uma boa oportunidade para pegar sol, para tomar um certo cuidado com essas partes do nosso corpo, né? Agora, o que eu queria dizer também, pessoal, para a gente terminar esse nosso papo, que esse papo é rapidinho, que é um papo de sábado, né? É que essa lua em Capricórnio, ela não está sozinha. Amanhã ela vai estar em Capricórnio, cheia, e fazendo oposição ao Sol em Câncer, como eu falei, mas a lua vai estar em conjunção com quem? Com o nosso amigo Plutão, que também traduz uma energia muito, muito forte. Então, é importante que a gente tenha consciência dessa reverberação dessa energia, né? Porque essa conjunção da Lua em Capricórnio com Plutão nos amplia o potencial da gente literalmente demolir. É uma energia de demolição, digamos assim, né? De tudo aquilo que em nós é rígido, né? Capricórnio tem a ver com pedra. Então, em tudo o que em nós é rígido, é duro, endurecido, que ficou paralisado ou estagnado ao longo da vida, sejam coisas, padrões internos, sejam situações externas, sabe? É como se fosse uma energia de derrubar os muros também que a gente estabelece em relação
Há partes nossas que a gente isola, né? E na relação com as outras pessoas, né? E o Plutão é uma energia de transformação, de cura, de derrubar para, né, ampliar, vamos dizer assim, os horizontes e para que a gente adquira uma flexibilidade necessária à vida, à nossa realização. Não é verdade? É, é um momento em que, geralmente, as nossas partes rígidas e duras têm a ver, são consequência dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas culpas. Capricórnio tem a ver com isso tudo, né? Então, já vou responder ali, né? Como lidar com exclusão e ingratidão. Então, a gente precisa se lembrar disso, sabe? Do Plutão em conjunção com a Lua em Capricórnio, está nos convocando também para a gente rever os nossos aspectos que não saíram do lugar, que ficaram congelados, as nossas ideias, os nossos conceitos, que não cresceram, que não evoluíram, que não flexibilizaram, né? E a gente poder olhar para isso. Bom, e transformar e atualizar, digamos assim, né? Agora, essa mesma conjunção da Lua em Capricórnio, se fosse outro signo seria diferente, com Plutão, também ela favorece as atividades de vulcões e terremotos, e a gente já teve esse terremoto agora lá no Chile, que foi tão forte, e que, de repente, já é a reverberação disso, que a gente sabe, né, que essas energias astrológicas, elas não começam no dia que a lua cheia começa, ou qualquer aspecto começa, né, começa antes e depois ainda se continua um pouquinho. Mas tem uma outra questão bastante importante que eu quero levantar, é que, novamente, a lua cheia em Capricórnio, em conjunção com Plutão, ativa em todos nós, a nossa ambição, o nosso desejo de poder. Olha, eu não tenho nada contra a ambição, sabe, gente? Porque a ambição pode ser aquela energia que vai nos levar para frente para a gente fazer coisas maravilhosas para a gente e para os outros. Maravilha. O problema da ambição é quando ela fica a serviço de eu ficar lustrando o meu ego aqui, ficar querendo ser superior às outras pessoas, né? E também o poder pode ser uma coisa maravilhosa, o poder pode ser o exercício da potência de cada pessoa, que ela se exerce, ela coloca a sua potência, o máximo das suas habilidades para se realizar e para compartilhar com as pessoas. E não só com as pessoas, com todos os seres, com a natureza toda, com o mundo, com tudo, né? Quando uma pessoa faz um gesto, sei lá, de ajudar alguém que está com dificuldade, né, ela está colocando a sua potência ali para ajudar outra pessoa. E isso é uma coisa muito linda, mas tem um lado sombrio forte, né? E a gente está falando de uma lua cheia de intensidades, que a lua cheia em Capricórnio, em conjunção com Plutão, eu estou repetindo tanto isso para dizer que é esse aspecto, né? Também ativa o desejo da ambição egóica, narcísica, a ambição para que eu me sinta mesmo superior aos outros, né? O desejo de poder, de dominação. E ativa isso de uma maneira, Capricórnio pode ser frio, que é o lado da sua sombra, e Plutão também. Então, uma ambição desmedida que não mede, não tem compromisso ético, que não se comove com a dor, com o sofrimento, que é fria, que é calculista, que só pensa em chegar lá onde deseja chegar. E isso pode acontecer no nível coletivo, dos líderes coletivos, mas também na gente, na nossa vida pessoal, individual, que isso tende a estar mais ativado nesses dias. Eu quero ter o domínio, eu quero, sabe, impor aquilo que é a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu acho que é certo de qualquer maneira. Então a gente vai ter que ficar, eu vim aqui muito falar, para a gente ficar de olho muito vivo. E aí todo aquele trabalho que seria de demolir muros, que seria de amadurecer as relações mais próximas, mais íntimas, as questões familiares, cai tudo por terra, né? Porque, né, onde há
esse movimento de poder, de dominação, né, e essa ambição desmedida, a gente não está se relacionando com ninguém, né? As pessoas assim só estão se relacionando com elas mesmas, apenas, né? Do seu bel prazer. Não tem relação com ninguém estabelecido. Alguém me perguntou aí sobre questões familiares, em que de muitos anos, talvez de tentativas, e só ter recebido ingratidão e não ter recebido nenhuma resposta. É muito difícil falar assim sem eu conhecer a história, né, objetiva da pessoa, né? Cada um é um, então cada um de nós tem uma história, tem um percurso com seus significados específicos, mas eu vou tentar falar de uma forma mais geral, assim, pode ser que ajude, que às vezes ajuda mesmo, né? Então, quando eu lembrei aqui, né, que nós fazemos parte de uma família, mas nós não somos essa família, e que também a gente nasce numa família que cabe como provocadora das nossas dificuldades. O que eu quero dizer com isso? Se eu nasci numa família, por exemplo, no qual eu vivi uma situação, isso a astrologia ensina muita gente, viu, gente? Através dos mapas, sabe? Que a gente trabalha a vida toda e a gente acaba concluindo coisas, sabe? Na prática mesmo, sabe? De observar. Se eu trouxe, o meu mapa fala o que eu estou trazendo em síntese de outras vidas, meu mapa astral. Se eu trouxe dentro de mim, e isso às vezes até aparece com muita clareza nos mapas, uma tendência a me abandonar, porque eu vivi situações lá antigas, nas quais eu talvez tenha ficado com muito medo e eu não tive capacidade de não ter esse medo e acabei me abandonando, sabe, me deixando para lá para atender ou garantir um espaço de aceitação. Estou criando uma situação hipotética aqui, tá? Mas que é comum. Eu posso ter me abandonado e eu posso ter me desvalorizado, acreditado realmente que eu não tenho valor. E eu chego aqui nessa encarnação para resolver isso. Às vezes a gente pode nascer numa família que não nos valoriza, que não nos reconhece e até nos abandona, às vezes emocionalmente, às vezes afetivamente. Ah, mas que coisa, né, ruim, se eu tenho essa dor, era bom que eu chegasse num lugar que me acolhesse. Não é assim, porque nós, seres humanos, temos a tendência à acomodação. E isso que eu estou dizendo, eu acredito, tenho convicção, que faz parte de um plano que é um plano que não fomos nós que elaboramos, é um plano elaborado aí pela inteligência divina e seus ajudantes, digamos assim, os mestres todos que existem. Então a gente nasce numa família que traz esses assuntos que estão dentro da gente, que num primeiro momento vão aumentar essa dor que a gente trouxe, sem dúvida. Só que ao aumentar a dor, isso abre a possibilidade de algum momento da nossa vida da gente se dar conta disso tudo que eu estou falando aqui. Então pode ser que passe essa encarnação toda e não se dê conta. Aí vai levar o pacote para resolver na próxima encarnação, como a gente pode estar trazendo muitos pacotes antigos também, entendeu, gente? Tá? Mas se a gente, se a coisa doer, a gente vai se dar conta e pode ser que a gente comece um processo de transformar esse aspecto dentro de nós mesmos. Entende isso? Que se a família fosse muito querida, muito fofa, provavelmente a gente ia ali aquela coisa gostosa e talvez a gente passasse por cima e continuasse, teria um conforto encarnatório, mas continuasse com uma, que eu vou chamar ferida interna, com uma voz interna que nos desvaloriza, que nos coloca sempre abaixo, com medo da vida e não acreditando na nossa potência de realização, e aí a gente não investindo para que a gente se instrumentalize para se realizar, e continuando dependente dos outros, inclusive da família fofa, entende? Então, não é fácil, claro que não é, né? Quando eu me dediquei a trabalhar com isso, foi exatamente por olhar e entender, né? Além de ter vivido também tantos desafios, como é difícil. Mas é difícil e a gente está aqui, então vamos fazer o que precisa ser feito para que a gente se liberte. Então, se a gente nasceu numa família assim difícil, eu preciso entender,
dentro desse exemplo que eu estava dando, e aí isso serve para qualquer outra situação, então, eu preciso desenvolver a minha relação de valor comigo, de perceber que eu tenho um valor inerente a mim mesmo, eu tenho que investir, pedir ajuda se for preciso, psicoterapêutica, enfim, ou às vezes só uma amizade até pode ajudar muito nisso, precisa ouvir palestras, conversas, enfim, mas para que eu reconheça o meu valor e eu vá me preparando para não ter medo da vida, não ter medo do mundo, de eu acreditar na minha potência. E aí eu aceito que essa família foi desse jeito porque foi o que os familiares conseguiram ser. Eles participam do meu processo de autodesenvolvimento inconscientemente, assim como nós participamos deles inconscientemente também. A gente, quando está vivendo assim junto, a gente muitas vezes não está se dando conta que a gente está provocando coisas no outro, né? Agora, se cada um vai aproveitar a provocação ou não, passa a ser a responsabilidade capricorniana de cada um. Então, por exemplo, se eu passei a vida toda carregando muita mágoa, sabe? Porque a minha família não me correspondeu, essa lua em Capricórnio com Plutão do lado é uma boa hora de quebrar com isso. De tomar consciência e dizer assim, não, eles foram e são o que eles conseguem ser. Eu não posso gastar minha energia de vida toda tentando transformá-los. Cada um transforma a si. Eles conseguem ser isso. Agora, o que eu transformo dentro de mim? O que essa maneira deles serem provoca que eu, sabe, tá me chamando para eu desenvolver a minha independência emocional, a minha força, não a minha arrogância, não eu me sentir maior que eles, porque eu também tenho dificuldade, tanto que, né, eu nasci nessa família. E aí, né, a gente se desenvolver. Às vezes, uma terapia, uma constelação familiar, fazer palestras, enfim, a gente tem muito recurso, né? Até essa nossa conversa aqui, o mapa astral, tanta coisa pode nos ajudar, embora, exatamente porque é tão difícil, né, gente? Mas tem instrumentos. E, sobretudo, tem a gente passar a compreender os processos da vida, assim, o que tem por detrás dos fatos concretos. Fatos concretos a gente está vendo. Nossa, estou sofrendo, está doendo, isso aqui me fez sofrer. Mas o que tem por detrás disso, em termos de me provocar para me desenvolver? E assim é a vida toda, em relação a tudo, sabe? Então, essa semana é muito especial por causa disso. Eu espero que eu tenha contribuído com a pessoa que me perguntou, enfim, mas eu digo, não desista de descobrir o que a tua família, do jeito que ela está provocando que você desenvolva em você. Sabendo que não espere que as nossas famílias sejam super conscientes, desenvolvidos. E como eu falei de início, a gente também não é completamente. Por isso até que a gente também tem filhos e tudo. E às vezes até em relação aos nossos pais, em algum momento a gente pode olhar e falar assim, nossa, né? Eu naquela época não sabia isso e eu errei, né? Agora eu sei. E eu posso ir lá e pedir perdão, não como uma crucificação, mas como um ato lindo de amor, né? Que a lua em Capricórnio, né, também favorece que a gente esteja num momento em que o perdão possa acontecer, sabe? Mas o perdão genuíno, não é o perdão que a gente está fingindo para ficar se sentindo uma pessoa boa. Esse não funciona. É o perdão que a gente é verdadeiro. Se ele não chegou, é melhor a gente dizer, não consegui perdoar ainda, do que a gente se propor a se obrigar a sentir um perdão que na verdade a gente não está sentindo, né? Aí a gente mentir para nós não tem graça nenhuma. E não faz parte do amadurecimento que a lua em Capricórnio está nos propondo. Tá certo, gente? Bom, é isso. Então eu quero agradecer aqui a presença de vocês e desejar um ótimo final de semana. Beijo, beijo. Obrigada aqui pela companhia, tá? Sim, sim. Né? Eu tô vendo aqui, num momento muito único e triste com a minha família. Sim, procure ouvir isso de novo que eu falei. Guarda no teu coração. Às vezes a gente precisa acolher a nossa tristeza primeiro, para ela dar, depois... A tristeza é sempre um chamado para a gente se aprofundar, tá, querida? Sempre. A tristeza é sempre a nossa alma dizendo, vamos aprofundar nesse assunto? Então, às vezes a gente precisa um pouquinho
arrumar aqui. E aí depois eu ia te convidar para você ouvir toda essa nossa conversa. Eu vou deixar gravada aqui no Instagram, tá bom? Porque o que eu tô colocando aqui, eu tenho certeza absoluta que funciona, porque funciona na minha vida. Eu não vim de uma família arrumadinha, eu não vim. Eu vim de uma família muito difícil, tá bom? Então, é isso. Beijo. Tchau, gente.